Vamos voltar para a nossa redação agora com ele, Osmar Garrafa, que vai falar de um dos talismãs do São Paulo nessa temporada, né, Garrafa? O Diniz bancou a vinda dele e o cara deu certo. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite vocês acompanhando o Gazeta Esportiva. É isso. E nem é mistério, né? Luciano é o cara, é um dos atacantes. Hoje há uma escassez de atacantes no futebol brasileiro e o São Paulo tem dois que estão funcionando. Um cria da base, o Brenner, e outro, como você disse, que foi trazido pelo Fernando Diniz. Não chegou tão badalado, veio do Grêmio, aproximadamente com um valor de 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, quando ele chegou ao São Paulo. Mas aí, gol aqui, gol acolá, bola para dentro. 4 meses de São Paulo, a inflação chegou para quem quiser comprar o Luciano. O passe dele valorizou demais no mercado. Hoje, aproximadamente pela avaliação de mercado, 2,8 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais. Uma valorização de 5 milhões de reais, Michele. Cerca de 40% de valorização em 4 meses, pelos números que são ótimos. Em 26 jogos pelo São Paulo, ele marcou 15 gols, 6 assistências, não é? Com uma média de 0,58 por partida. Esses números fizeram com que o Luciano, em 4 meses, tivesse uma valorização de 5 milhões de reais, 40% de valorização. Futebol é bola na rede, Michele. É isso aí, é bom para o jogador, é bom para o clube. Será que ele dura mais quanto tempo no São Paulo? Eu acho que não é um jogador que vai ser negociado assim, não. Até apesar da valorização, não vejo o Luciano assim como um jogador de grande mercado. Aí você tem que dar um mérito, Miller, para o treinador. Né? O Luciano também é outro jogador subestimado. No Corinthians, sabe, não disse que veio. No Fluminense, no Grêmio. Com todo respeito ao Luciano, pelo amor de Deus, mas o status dele sempre foi meio de refúgio, sabe? Vamos servir no Corinthians, no Fluminense, ok, no Grêmio, ok. Tanto que veio numa troca com o Everton, que se você comparar um com o outro, friamente, né? O Everton é jogador. Mas aí você vê... custou mais caro. E custou mais caro. Aí você vê, o Everton não está jogando no Grêmio e o Luciano está fazendo a diferença no São Paulo. Mas por quê? Porque o Fernando Diniz trabalhou com ele no Fluminense, viu qualidade, viu características que poderiam ajudá-lo num time azeitado e ele está conseguindo render. É verdade. Né? Quer dizer, ele não chega para resolver, ele faz parte de uma engrenagem muito homogênea. É isso que eu falo, o São Paulo, por exemplo, comparando com o Flamengo, do Rogério Ceni, se você pega o time do Flamengo titular, já disse isso aqui e repito sem medo de errar, que jogador de São Paulo seria titular absoluto do Flamengo. Não sei se nem o Daniel Alves, eu acho. Talvez o Arboleda. Arboleda com a zaga titular não jogando, né? Exato. Não, então, pois é. Mas se você jogar o Flamengo completo, eu não vejo jogador de São Paulo. Mas você vê que é um time que tá, sabe, tá entrosado, tá embalado, tá confiante, é o conjunto. Né? Encaixou. Ô, Michele, sabe o que acontece? O Luciano, eu já falei isso aqui e eu vou repetir, ele não é um jogador dinâmico. Então, por que acontece? O Diniz... Quando o jogador vê que o treinador gosta dele, tem a confiança. Então ele já tem naquele bojo dele, ele assim, eu posso errar 30 passes, o treinador não vai me substituir. Então aí ele fica com mais confiança. Você pode ver, o Luciano, a bola vem, do jeito que vem, ele bate, tá entrando. Por quê? Ele tá numa boa fase, aquilo que eu falei daquele paralelo com os jogadores do Flamengo que decidem, que não estão decidindo. Então ele tem a confiança do treinador, tá com confiança dentro de campo, a bola tá entrando, é o artilheiro do time. Então isso ajuda para ele ser um jogador titular e ter confiança nas finalizações. Você viu o gol que ele fez contra o último jogo agora? Contra o Sport. Contra o Sport. Foi jogada ensaiada, Até foi falha do goleiro, mas não interessa. A bola entrou. Então acontece, eu não gosto muito assim, não acho ele um jogadorzaço. Acho ele um jogador específico, de finalização. Se ele sair da área e ficar dando carrinho lá no meio campo, isso não adianta nada. Não, deixa finalizar, que é o que importa. É aquele negócio, Michele, o atacante, quando ele sai da área, o gol não vem atrás. Não vem. E você vê, né? Ele, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Vice-artilheiro na temporada. O Brenner, artilheiro da temporada. Mas é o único time grande que ele tá dando certo é o São Paulo. Bom, Garrafa, o São Paulo veio aí de uma sequência de jogos relativamente fácil, né? Mas parece que agora a situação vai mudar. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, Michele, aliás, nesses jogos fáceis, a gente dizia que o São Paulo vinha se complicando. E o que aconteceu?
O São Paulo recuperou parte daqueles jogos perdidos exatamente numa sequência contra adversários de menor expressão, se deu bem, fez bons resultados e aumentou a sua gordura, não é? Agora, o São Paulo amanhã tem o Botafogo. Ok, time da parte baixa da tabela, mas esse jogo ainda é jogo atrasado. Então, depois do jogo contra o Botafogo, a gente fez um rápido levantamento dos 5 próximos jogos do São Paulo. São jogos contra equipes que estão no momento alto da tabela ou então que são equipes tradicionais, como é o clássico do final de semana contra o Corinthians. Então tem Corinthians fora, depois Atlético Mineiro, confronto direto na briga pelo título em casa, é o time do Sampaoli, o queridinho do Celso. Depois tem o Fluminense, que está fazendo uma ótima campanha no campeonato, mas perdeu o Odair Hellmann, é verdade, mas é time que está na parte alta da tabela, está bem azeitado, está bem ajustado. Aí, teoricamente, no quarto jogo nessa série de 5, entre aspas, com todo respeito ao Bragantino, uma pequena moleza. É um time da parte média da tabela, é um time não com tanta tradição, pega o Bragantino. E aí ele encerra essa série de 5 jogos no clássico contra o Santos no Morumbi, com o time do Cuca, que não tem grandes talentos, mas é um time que está azeitado e está brigando por G4. E está bem na Copa Libertadores da América, né? Então, agora o São Paulo vai, para manter essa gordura, enfrentar candidatos ao título e adversários de peso. E daqui a pouquinho eu volto. Ontem nós falamos com exclusividade com o Júlio Casares. Sábado tem eleição para presidente do São Paulo. E, claro, democraticamente vamos abrir também espaço ao Roberto Natel, que é o outro candidato que vai falar sobre essa história do Muricy. Então, o São Paulo com 5 jogos depois do Botafogo, teoricamente mais fortes, e daqui a pouquinho exclusivo, o outro candidato à presidência do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva, Michele. Beleza, Garrafa. Miller e Celso, vamos dar uma olhadinha então nessa sequência que o Garrafa apresentou pra gente? Uma sequência bem difícil. Vamos colocar no telão. Olha só. Olha só. Bom, Corinthians, né? Corinthians fora. Clássico. Mas né? aí apesar... é difícil, Corinthians? Claro não, que é. É Corinthians clássico, não. Por conta do clássico, é. né? Que isso, eu vou Corinthians te falar uma tá coisa. numa péssima fase. Então eu vou te lembrar de um detalhe. 2007, o São Paulo, o Corinthians não venceu o São Paulo há não lembro quantos anos. Foi o ano do rebaixamento. E o Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi. Gol do Betão, inclusive. Exatamente. Mas era outro Corinthians. Esse Corinthians não tinha mas foi um time torcida, não tem rebaixado. torcida Não, agora. foi fora de casa, foi contra o São Paulo no Morumbi. Teoricamente ali, Celso, o único jogo fácil é o Bragantino, mas só que E olha lá lembrando que, teoricamente, lembrando que o Bragantino ganhou do São Paulo no Morumbi. O Bragantino é um time pequeno, mas que gosta de jogar contra time grande. Eles querem aparecer, aquela coisa toda. Então não é um jogo fácil. Todos os jogos ali são difíceis. Olha, não sei não. É claro que a estrada do Atlético também é muito difícil. Entendeu? Do próprio Flamengo. Exatamente. Né? Mas veja só, essa sequência aí que o Garrafa nos trouxe, que a Michelle agora pediu pra gente rever, Corinthians fora, Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora, Bragantino fora, Santos em casa, que é dificílima, isso faz com que o jogo de quarta-feira contra o Botafogo se torne muito importante para o São Paulo. Porque ele abre 7 pontos de vantagem. Pra se garantir, mesmo que ele se perder ali. Se ele perder 2, porque aí se ele perder 2, ele ainda se livra. Ainda tá no... Contra o Corinthians, perde ou ganha? Ganha. E você? Acho que empata. Não, acho que é empate. Bom, aí contra o Atlético Mineiro. Isso é difícil. Não dá ganha, vai ganhar do São Paulo. Aí depois contra quem Fluminense. Fluminense, dá pra ganhar. Fluminense, esse aí não sei. Não ganha, pra mim não ganha. Eu já não sei. Bom, aí o outro é Bragantino. Aí vai ganhar também. Aquele time chato que quer se aparecer diante de um time grande. Mas o São Paulo vai ganhar, porque tá confiante. E o último é o Santos. Nossa, jogaço. Esse é jogaço. Pela postura dos dois. É o melhor ataque contra a melhor defesa. Exatamente. Muito bom. Essa redação e vai projetar o jogo de amanhã, que pode colocar o São Paulo a 7 pontos à frente do Galo, não é, Garrafa? Mas o Diniz tem um desfalque importante para esse jogo, não tem? Tem sim, Michele, tem sim. Ele não tem o Daniel Alves, né? O jogador está suspenso pelo 3º cartão amarelo, fica de fora. Tem uma possibilidade aí de jogar o Vitor Bueno ou até mesmo o Hernanes. Essa é a dúvida do Diniz, dúvida que vai ser dirimida somente momentos antes da partida. E é um jogo importante, como bem disse o Celso na minha primeira participação. Como o São Paulo tem 5 jogos, teoricamente, jogos encardidos, jogos grandes pela frente, e para manter essa gordura, tem que fazer os 3 pontos contra o Botafogo. O Botafogo está na parte baixa da tabela. Então o jogo de amanhã ganha uma importância muito grande. E também ganha importância já projetando um desses 5 jogos difíceis. Porque o Diniz tem 10 jogadores
pendurados com 2 cartões amarelos. Segura a relação, ó, dos titulares: Igor Gomes, Sara, Luan, Reinaldo, o lateral mochila, o Juan Fran, só toma a bola nas costas, como diz o nosso Urande Campos aqui, e o zagueirão Arboleda, que já entrou outro dia e já está pendurado. Além disso, tem também o Igor Vinícius, o Léo, o Vitor Bueno e o Tietê. Ó, são 10 jogadores pendurados. O Daniel volta no clássico, mas desfalca amanhã, e são 10 jogadores pendurados. Muito bem, Osmar Garrafa. E agora, rapidinho, Daniel Alves, faz falta Claro ou que não faz falta? É um jogador diferenciado, ele faz falta pela liderança, pela experiência, pelo toque. Você pode observar que o Daniel Alves ele participa do jogo o tempo todo, sabe? Tudo bem, ele é mais brilhante pelas laterais, pela lateral. Mas ele tem uma participação importante no jogo. A bola sempre passa pelos pés dele. Sim, jogo que ele, na verdade, ele não é um jogador decisivo. Ele é um segundo volante. Isso aí. Ele não chega lá na frente para fazer gols, para deixar o seu companheiro na cara do gol. Então ele não é aquele jogador decisivo. Ele é um jogador que se encaixa dentro de um contexto de futebol. Agora, na lateral direita, sem dúvida nenhuma, ele renderia muito mais. Só que perdeu a força. Muito bem. Osmar Garrafa, ontem o Casares falou aqui no Gazeta Esportiva, né, sobre a questão do Muricy Ramalho. E o Natel, você tem a palavra dele também sobre esse tema? Isso, Michele Janela. Ontem nós conversamos com o Júlio Casares, com essa notícia aí bombástica de que o Muricy está no mercado. Saiu do Grupo Globo para trabalhar no São Paulo. O São Paulo tem eleição no próximo sábado. Casares e Roberto Natel brigam pela presidência do São Paulo. Tudo indica que o Casares deva ser o presidente, mas a urna ou as urnas é que vão confirmar esse fato. E ontem nós perguntamos ao Casares sobre o Muricy, se havia feito uma proposta ou não, e cabe jornalisticamente a mesma pergunta ao Natel, sobre inclusive o Fernando Diniz, e se essa saída do Muricy do Grupo Globo tem alguma ligação com ele, houve algum contato ou não. O outro candidato à presidência do São Paulo, Roberto Natel, nos responde. Com relação ao Muricy, nenhum momento eu entrei em contato com ele, nem eu, nem o Marco Aurélio. Acho um grande profissional, acho merecedor trabalhar no São Paulo Futebol Clube, mas em nenhum momento eu entrei em contato com ele. Não acho que seja o momento. Com relação ao Fernando Diniz, está indo bem no São Paulo Futebol Clube, está em primeiro lugar no Brasileiro. Manterei ele sim, mesmo porque a partir do momento que entrar em janeiro, o São Paulo está com o campeonato em andamento, então jamais mudaria o Fernando Diniz. E a ligação do Muricy está mesmo com o Casares, e o Diniz está de bem com qualquer um dos 2 candidatos, né? Quem for presidente de São Paulo está cravando aqui no Gazeta Esportiva que mantém o Diniz, Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Boa noite para você. E o Garrafa fez isso, né? Os 2 lados. Ouviu o Casares e ouviu o Natel, como manda aí o bom jornalismo.